ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali, radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena tem prêmio estimado em 4,5 milhões de reais. Pagamento da terceira e última parcela do IPVA de veículo com placa final 2 vence nesta quinta-feira. Animais domésticos não são alvos de sorteios na cidade. Promessa de pavimentação faz aniversário em Bebedouro. Conheça o trabalho realizado pelo Instituto Estrela. Carreta do Hospital de Amor atende no postinho do centro da cidade. Atendimento odontológico hoje no Jardim das Laranjeiras, na Zona Leste. Efeito manada é o tema do editorial. Os jogos de ontem e hoje pela Copa Libertadores. Hoje tem Grêmio versus Internacional, o primeiro na história da Libertadores. Atlético Goianiense abre vantagem. Ferroviária e Juventude empatam na terceira fase da Copa do Brasil. Atlético Monte Azul tem compromisso sábado fora de casa contra o São Bernardo. Inter de Bebedouro segue com os preparativos para o certame Sub-23 da segunda divisão. Quinta-feira, 12 de março, verão brasileiro, lua cheia. Este é o dia de número 72 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição número 4.797. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Em março, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a inauguração da nova sede da Uniodonto Bebedouro e para o início das festividades da cooperativa, que em 2021 completa 30 anos em Bebedouro. A colunista Laís Santin aborda o retorno do xadrez, estampa que sempre está presente nas coleções de outono e inverno. O entrevistado do Em Foco é o comerciante Wagner Zanardo, que há 3 décadas está à frente do grupo Solfarma. Atualmente, as empresas da família geram cerca de 600 empregos diretos em Bebedouro. O Centro do Professorado Paulista programa a excursão a Campos do Jordão. O clube convida professores e estudantes de pedagogia a se associarem e desfrutarem de infraestrutura que conta com piscinas, salão social climatizado, assistência médica e odontológica, colônias de férias, entre outros benefícios. Que tal uma pele linda e dourada neste verão? Com a Morena Rosa Bronzeamento Natural, você conquista a pele dos sonhos, mesmo sem ir à praia ou à piscina. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra.
Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva para esta quinta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 18h31, temperatura máxima de 33 graus, umidade relativa no ar 83%. Para amanhã, sexta-feira 13, também sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva, temperatura máxima de 34 graus e mínima de 20. Comemoram-se hoje, 12 de março, o Dia da Independência da Ilha Maurício, em 1968, cuja capital é Port Louis. E o Dia do Bibliotecário, cujo padroeiro é São Jerônimo, escolhido pelo Papa Damásio para fazer a tradução do Novo Testamento do grego para o latim. Hoje, 12 de março, é o dia de São Gregório de Nissa, o mais especulativo padre do século IV. Usava a razão para explicar os problemas, apreciava o estudo e a solidão. No ano 376, foi exilado sob acusação de desperdiçar os bens da igreja. Quando sua inocência foi provada, Gregório de Nissa reassumiu a sua diocese e passou a ser chamado para estabelecer a paz entre as igrejas do Oriente. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 12 de março de 1537, foi fundada a cidade de Recife, em Pernambuco. Em 12 de março de 1930, Mahatma Gandhi liderou uma marcha de indianos para protestar contra o monopólio inglês sobre o sal. Em seu principal ato de desobediência civil, ele extraiu sal na praia. No dia 12 de março de 1986, O Beijo da Mulher-Aranha, de Hector Babenco, estreou no Brasil. Um ano antes, William Hurt ganhara o prêmio Palma de Ouro de melhor ator por sua atuação no filme. E em 12 de março de 1999, a cantora lírica carioca Bidu Sayão faleceu aos 96 anos nos Estados Unidos. Em 1995, ela desfilou como homenageada da Escola de Samba Beija-Flor, no Rio de Janeiro. Aqui e Ali, radiotv.com. As apostas para o concurso 2.242 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite, excepcionalmente de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio acontece também hoje, mas às 8 da noite. Nesta semana, são 3 sorteios como parte da Mega Semana da Mulher. O prêmio está acumulado em R$ 4,5 milhões de reais. Boa sorte! Confira agora as principais notícias nesta quinta-feira. O Brasil tem 52 casos confirmados do Covid-19 e 907 casos suspeitos. O balanço aponta que São Paulo é o estado com mais casos e soma ao todo 30 pacientes. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro com 13, Bahia com 2, Rio Grande do Sul com 2, Distrito Federal com 2, Alagoas com 1 caso, Minas Gerais com 1 e Espírito Santo também com 1.
O Congresso Nacional derruba o veto do presidente Jair Bolsonaro e aumenta o limite de renda para acesso ao BPC, benefício continuado. O benefício é pago a idosos e pessoas com deficiência. Renda máxima para obter o BPC passa de R$ 261 para R$ 522. Impacto fiscal é de 20 bilhões de reais ao ano, diz o governo. A desembargadora Suimei Cavalieri, da Terceira Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendeu as investigações do processo das chamadas rachadinhas, realizadas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje sem partido e que hoje é senador. O Museu da Língua Portuguesa inicia hoje visitas educativas guiadas ao local, que fica na Estação da Luz, no centro de São Paulo, na capital. O museu estava fechado desde que foi parcialmente destruído por um incêndio em dezembro de 2015. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Continuam as promoções na Tudo Belo, sandálias femininas e masculinas com descontos de 30% a prazo e de 40% à vista. Shorts e saias para crianças com até 40% de desconto. Na Tudo Belo, camiseta polo do número 1 ao 3 a partir de R$ 19,90 e do número 4 ao 16 a partir de R$ 29,90. Biquínis com descontos de 30% e de 40%. Moda para recém-nascidos, infantil e adulto. O enxoval completo para o seu bebê. Tudo Belo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel, 839 Centro. Telefone 17 3342 7272, Bebedouro. A informação na sua manhã. Na volta do intervalo, o pagamento da terceira e última parcela do IPVA de veículo com placa final 2 vence nesta quinta-feira. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Fudim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Neste verão, o Bira vai cuidar de seus olhos com muito amor e carinho. Toda a sua coleção de óculos solar com 30% de desconto em 5 pagamentos. As melhores grifes com 30% de desconto. Por que bonzinho assim? Sabe quem é? Só o Bira! Só o Bira! Só o Bira! Ai, metido! As melhores grifes de óculos solar com 30% de desconto. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Os proprietários de veículos com final de placa 2 têm até esta quinta-feira para efetuar o pagamento da terceira e última parcela do IPVA 2020. Basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavan e recolher o imposto.
O calendário segue até o dia 24 de março para os veículos com final de placa 0. Os pagamentos podem ser feitos nos terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pela internet, por débito agendado ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas. O não pagamento do IPVA impede a realização do licenciamento do veículo. Como consequência, o veículo que circula sem a documentação em dia poderá ser apreendido com multa e pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Aqui e Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Vitória para a causa animal. Câmara aprova o projeto que proíbe a distribuição a título de brinde, promoção ou sorteio de animais domésticos em Bebedouro. A nova lei vale para empresas e pessoas físicas. Em caso de descumprimento, a multa é de 10 UFMs, unidades fiscais do município, ou seja, R$ 1.048,60. A iniciativa da propositura é da vereadora e protetora de animais Mariângela Mussolini. Ela explica que o valor da multa será depositado na conta do Funprovida para custeio de ações desse órgão responsável pelo controle de zoonoses e também para o Conselho Municipal de Proteção Animal. A vereadora detalha seus argumentos ao observar que a distribuição gratuita ou a preço simbólico de animais destinados a atrair público infantil, majoritariamente em eventos publicitários, inaugurais ou comemorativos, vai contra o atual entendimento de que os animais não mais podem ser reduzidos à categoria de meros instrumentos ou itens descartáveis. Mariângela acrescenta que, abre aspas, esses animais distribuídos como brindes, infelizmente, podem tornar-se vítimas de maus tratos por crianças e jovens desprovidos do preparo necessário para o cuidado de seres frágeis e de biologia e comportamento complexos, fecha aspas. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia e ao sábado somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquialiradiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Quem não quer um sinal de internet com qualidade? Internet top de linha para toda a família e a sua empresa? Escolha MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil. TI e Telecom do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, promessa de pavimentação faz aniversário em Bebedouro. Em março, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a inauguração da nova sede da Uniodonto Bebedouro e para o início das festividades da cooperativa, que em 2021 completa 30 anos em Bebedouro.
A colunista Laís Santin aborda o retorno do xadrez, estampa que sempre está presente nas coleções de outono e inverno. O entrevistado do Em Foco é o comerciante Wagner Zanardo, que há 3 décadas está à frente do grupo Solfarma. Atualmente, as empresas da família geram cerca de 600 empregos diretos em Bebedouro. O Centro do Professorado Paulista programa a excursão a Campos do Jordão. O clube convida professores e estudantes de pedagogia a se associarem e desfrutarem de infraestrutura que conta com piscinas, salão social climatizado, assistência médica e odontológica, colônias de férias, entre outros benefícios. Que tal uma pele linda e dourada neste verão? Com a Morena Rosa Bronzeamento Natural, você conquista a pele dos sonhos, mesmo sem ir à praia ou à piscina. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui e Ali Notícias. Olha, ontem por aqui a concessionária de rodovias TEB realizou apenas 15 atendimentos aos usuários que tiveram problemas variados em seus veículos e não teve atendimento para acidentes. Foi uma quarta-feira sem acidentes nas rodovias administradas pela TEB. Carol. Bom, e hoje há alguma orientação em especial para os motoristas, Osmar? Claro, Carol, sempre tem. Eu não me recordo, eu vou falar sobre manutenção preventiva. Eu não me recordo, eu já falei sobre isso. Se eu falei, vale a pena repetir, porque a manutenção preventiva sempre é um assunto atual. E ela nada mais é do que um conjunto de ações tomadas antecipadamente para diminuir as possibilidades de falhas mecânicas e, consequentemente, os acidentes. Além de tudo, a manutenção preventiva é mais barata que a corretiva. Um exemplo é o freio. Se você trocar o fluido e as pastilhas de freio conforme as recomendações do fabricante, você irá gastar algo em torno de uns R$250. R$250, dependendo do modelo do veículo. Não fazendo a preventiva, além de colocar sua vida e de outras pessoas em risco, você irá comprometer o disco e outros sistemas de freio. E o custo pode facilmente ultrapassar os R$600. Então, a conclusão é sempre a mesma. A manutenção preventiva é a forma mais segura e barata de evitar acidentes e manter o trânsito seguro. E, claro, tudo isso reflete no bolso. Certo, Carol? Certo. Muito obrigada pela orientação, Osmar. Um bom dia para você e até amanhã. Obrigado a todos vocês e até amanhã. Guiani, radiotv.com. O vereador Paulo Bola denuncia o descaso da prefeitura com o Jardim Canadá, em especial com os moradores da rua Aníbal de Carvalho, a única ainda não asfaltada do bairro.
Ele lembrou que a promessa de asfaltamento foi feita em entrevista a uma emissora de televisão com prazo até março de 2019, portanto, ano passado. Um novo prazo foi dado para setembro de 2019 e, mais uma vez, não cumprido. Por fim, a Prefeitura disse que o novo prazo seria no primeiro semestre de 2020. Paulo Bola disse que havia uma promessa de que a via entraria no próximo financiamento do programa Desenvolve São Paulo. No local, foram enviadas máquinas para retirada de árvores e nivelamento para implantação de guias e sarjetas. Abre aspas. Hoje, no local, não tem árvores, guias nem sarjetas. Há distorções que a prefeitura não sabe explicar. Os moradores sofrem no sol com a poeira e na chuva com o barro, fecha aspas, lamenta o vereador. Mais cobranças. Paulo Bola quer que o prefeito Fernando Galvão viabilize a execução de serviços de tapa-buracos na Avenida Belmiro Dias Batista, no Jardim Itália, na zona leste de Bebedouro. Ele pede providências quanto à roçagem do mato e a retirada do lixo na Praça dos Motoristas, na Vila Elizabeth, o que traz transtornos aos moradores do bairro e das imediações. Em outra indicação, o vereador sugere que seja inspecionada uma árvore no cruzamento das ruas Brasília e Bolívia, na Praça dos Motoristas, na Vila Elizabeth. A árvore está tomada por cupins, por isso corre o risco de queda. Paulo Bola cobra a construção de canaleta na confluência da Alameda Joaquim Luiz Vesicato e da rua Sério Galão, no Parque Eldorado, na zona oeste de Bebedouro. O vereador também quer serviços de terraplanagem para a limpeza do mato e dos buracos existentes nas ruas de terra do Jardim Pedro Pascoal, na zona norte da cidade. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? O repórter Toninho Silva entrevista a Univaldo Cunha Júnior, do Instituto Estrela de Bebedouro, sobre o trabalho social realizado pelo grupo que agrega deficientes da cidade. O que é o Instituto Estrela? Bom dia, Cunha. Bom dia, Toninho. O Instituto Estrela é uma ONG sem fins lucrativos. Ela foi criada e é voltada exclusivamente às pessoas com deficiência de Bebedouro e região. O Instituto Estrela oferece em Bebedouro modalidade esportiva para as pessoas com deficiência. Quais as modalidades que vocês praticam e até competem, na região? Inicialmente, o Instituto Estrela ele começou com a modalidade de basquete, o basquete em cadeira de rodas. Nós temos atualmente em torno de 14 cadeiras de rodas específicas para a prática do basquete. Além do basquete, nos últimos 2 anos, nós oferecemos aos nossos participantes a modalidade da natação e a modalidade do atletismo. Essas modalidades, todos os integrantes do Instituto praticam o basquete. E além do basquete, os que fizeram opção por também praticar o basquete, a natação ou o atletismo, ficou de livre vontade. Então tem alguns que praticam o atletismo aliado ao basquete e outros a natação aliado ao basquete também. Quantos integrantes tem hoje no Instituto Estrela, Cunha? O Instituto Estrela hoje, nós temos entre 15 a 20 pessoas. São 15 a 20 por quê? Não tem um número fixo. Porque alguns, no total, está próximo de 20. Mas alguns, em virtude de trabalho, eles têm dificuldade em estar participando das atividades. Mas eles fazem parte. Quais os tipos de deficientes que estão inclusos dentro do Instituto Estrela? Sim, nós temos, não é só cadeirantes, Nós temos hoje cadeirantes paraplégicos, cadeirantes tetraplégicos, nós temos amputados de membros inferiores, pernas, E nós estamos agora ingressando uma pessoa que tem uma deficiência no braço. Ele não se enquadra no basquete porque ele não consegue tocar a cadeira de rodas, mas ele vai ingressar na natação que ele tem possibilidade de nadar.
Vocês estão sempre participando de campeonatos em Bebedouro e também em toda a região. Quais foram as últimas conquistas, Cunha? É com satisfação que eu falo e me enalteço os atletas do Instituto Estrela. A gente faz uma programação, Toninho, desde o início do ano. Então, por exemplo, logo de imediato nós temos um evento que chama Circuito Caixa de Natação. Em São Paulo, no Centro Paralímpico Brasileiro. O Centro Paralímpico Brasileiro, vamos dizer assim, é o Maracanã dos deficientes. Então é uma competição agora que a gente esse ano, meados de março, final de março, abril. E é exclusivamente natação, atletismo e halterofilismo. Então a gente começa a programação com esse evento. Depois vem jogos regionais, vem... se caso a gente consegue passar pelos jogos regionais, a classificação, vem os abertos, e também o Instituto Estrela, ele é filiado à Federação Aquática Paulista, né? Então todos os torneios, num raio aqui de 200 quilômetros de Bebedouro, a gente, nos últimos 2 anos, a gente tem levado nossos nadadores a estar participando desses torneios. As nossas grandes conquistas foram nos Jogos Regionais esse ano, do qual credenciou nosso nadador a estar disputando os Jogos Abertos. Houve uma mudança na regulamentação das normas de disputa dos Jogos Regionais, do qual somente o medalhista ouro poderia competir nos Jogos Abertos do interior. E aí o nosso medalhista, o Gabriel, um excelente nadador, um garoto novo, que é paraplégico, é cadeirante, ele conseguiu 3 medalhas de ouro, o que credenciou ele para os abertos. E no abertos ele conseguiu 2 de pratas, onde por um fator de determinação dele, de empenho, foi a grande conquista nossa desse ano. Essas 2 medalhas de prata conquistadas nos Jogos Abertos de Marília. Detalhe, Toninho, foi a primeira vez que uma pessoa com deficiência de Bebedouro, eu acredito da região nossa aqui, um circuito pequeno, conseguiu uma medalha tão expressiva, numa modalidade tão importante que é a natação. Ô Cunha, para se fazer tudo isso, é claro que tem um custo. E de que forma é mantido o Instituto Estrela? Sim, o Instituto Estrela, há 3 anos, o Instituto Estrela desenvolve um projeto que chama-se Faça a Sua Parte. Doe seu óleo de cozinha usado ao Instituto Estrela. Cunha, quem quiser fazer a doação, ser solidário com vocês, através da colaboração do óleo usado, qual o contato, de que forma deve se proceder para ajudar vocês? Contato nosso, 17, né, que é o nosso prefixo regional, 3313 1646, 3313 1646, ou 99152 7273, 99152 7273. Ouvimos o diretor do Instituto Estrela de Bebedouro, o senhor Onivaldo Cunha Júnior. Reportagem, Toninho Silva. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Falecimentos. Faleceu ontem em sua residência, aos 85 anos, Messias José Pereira, natural de Monte Azul Paulista. Residia na rua Mateus de Largo, número 507, Centro, em Monte Verde Paulista. Deixa viúva Terezinha de Souza Pereira, 6 filhos, Luiz Sérgio, Vera Lúcia, Vanderlei José, José Aparecido, Carlos Roberto e Márcia Regina. Corpo de Messias José Pereira no velório de Monte Verde Paulista. Sepultamento hoje às 9 da manhã no cemitério de Monte Verde. Funerária São João anuncia o falecimento aos 85 anos de Messias José Pereira. Faleceu ontem aos 76 anos em sua residência Vitor Rodrigues, natural de Jesuânia, Minas. Era solteiro e residia na rua São Miguel, 250, no centro, em Taquaral. O corpo de Vitor Rodrigues encontra-se no velório de Taquaral, de onde será levado para sepultamento hoje às 3:30 da tarde no cemitério de Taquaral. Funerária São João anuncia o falecimento aos 76 anos de Vitor Rodrigues. Aqui Ali, radiotv.com.
Continuam as promoções na Tudo Belo, sandálias femininas e masculinas com descontos de 30% a prazo e de 40% à vista. Shorts e saias para crianças com até 40% de desconto. Na Tudo Belo, camiseta polo do número 1 ao 3 a partir de R$ 19,90 e do número 4 ao 16 a partir de R$ 29,90. Biquínis com descontos de 30% e de 40%. Moda para recém-nascidos, infantil e adulto, o enxoval completo para o seu bebê. Tudo Belo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel, 839 Centro. Telefone 17 3342 7272, Bebedouro. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, no editorial de hoje, o tema Manada. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. É hora de prestar contas ao Leão. Não perca o prazo para apresentar sua declaração de imposto de renda ao Leão. Informe-se com a Receita Federal se você está entre aqueles que são obrigados a declarar. Deixar de declarar ou perder o prazo pode gerar pagamento de multa, além de impedir uma série de tarefas do dia a dia, como movimentar sua conta bancária ou fazer empréstimos, por exemplo. É sempre bom estar em dia com as suas obrigações. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Fudim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza Aqui Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. A carreta do Hospital de Amor de Barretos está em Bebedouro para mamografias, Papa Nicolaus, exames do colo retal e de prevenção ao câncer bucal em homens e mulheres. Atendimento até 22 de maio, das 8 da manhã às 9 da noite, em bairros da cidade, nos distritos de Botafogo e Turvínia e no povoado de Andes. Hoje, o atendimento acontece no postinho do centro da cidade. Confira agora a agenda de atendimento odontológico. Hoje, dia 12 de março, atendimento no postinho do centro da cidade. E amanhã, dia 13, atendimento no postinho do Jardim das Laranjeiras, na Zona Leste. Aqui e Ali Notícias, editorial. Manada. Efeito manada é o termo usado para descrever situações em que indivíduos em grupo reagem todos da mesma forma, embora não exista direção planejada. É fenômeno social em que cada um decide imitar a decisão do outro, supostamente mais bem informado, ou então faz a opção por seguir a maioria. Exemplo desse tipo na área econômica diz respeito às ações da Petrobras em 2015, quando a estatal teve aumento em suas ações, mesmo sem provas do crescimento da produção ou da distribuição de combustível. Outro exemplo, agora na área social, foi a experiência denominada Terceira Onda, realizada com sucesso em 1967 e retratada com mestria pelo cineasta Denis Genzel no filme A Onda, em que demonstra ser possível manipular multidões facilmente.
Atualmente, esse fenômeno ocorre no caso do coronavírus, que infinitamente menos perigoso do que a dengue, como mostram as estatísticas, faz com que parte da mídia supostamente bem informada ou mal intencionada cause pânico no povo, fazendo-o agir como se fosse uma manada. É isso. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, os jogos de ontem e hoje pela Copa Libertadores. Hoje tem Grêmio versus Internacional, o primeiro na história da Libertadores. Atlético Goianiense abre vantagem, Ferroviária e Juventude empatam na terceira fase da Copa do Brasil. Atlético Monte Azul tem compromisso sábado fora de casa contra o São Bernardo. Inter de Bebedouro segue com os preparativos para o certame Sub-23 da segunda divisão. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, dá tudo belo. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Precisa existir uma grande razão para você ser um doador de sangue. É uma atitude humana que significa ajudar o próximo, praticar o bem e salvar vidas que correm riscos diariamente e realizar um ato de solidariedade. Se você tem entre 16 e 67 anos de idade, pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia, seja um doador. Faça parte do grupo de pessoas que colaboram para o abastecimento dos hemocentros espalhados pelo Brasil. É rápido, fácil e a sensação de empatia é única. Não importa o tipo de sangue que você tem, mas sim o amor que corre nas suas veias. Doe sangue, salve vidas. Em março, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a inauguração da nova sede da Uniodonto Bebedouro e para o início das festividades da cooperativa, que em 2021 completa 30 anos em Bebedouro. A colunista Laís Santin aborda o retorno do xadrez, estampa que sempre está presente nas coleções de outono e inverno. O entrevistado do Em Foco é o comerciante Wagner Zanardo, que há 3 décadas está à frente do grupo Solfarma. Atualmente, as empresas da família geram cerca de 600 empregos diretos em Bebedouro. O Centro do Professorado Paulista programa a excursão a Campos do Jordão. O clube convida professores e estudantes de pedagogia a se associarem e desfrutarem de infraestrutura que conta com piscinas, salão social climatizado, assistência médica e odontológica, colônias de férias, entre outros benefícios. Que tal uma pele linda e dourada neste verão? Com a Morena Rosa Bronzeamento Natural, você conquista a pele dos sonhos, mesmo sem ir à praia ou à piscina. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Copa Libertadores, hoje às 9 horas da noite, tem o clássico Grêmio versus Internacional. 3 partidas hoje pela Copa do Brasil. Às 7h15 da noite, o Ceará enfrenta o Vitória. A Ponte Preta joga contra o Afogados. E às 9h30 da noite,
Vasco versus Goiás. Agora os jogos de ontem pela Copa Libertadores. A noite foi de grandes emoções pela Libertadores, com 7 jogos disputados pela segunda rodada da fase de grupos. Entre os brasileiros, São Paulo e Flamengo foram bem, enquanto o Atlético Paranaense perdeu pela primeira vez. Mas foi o River Plate que chamou mais atenção, com uma goleada por 8-0. Pelo grupo D, o São Paulo se reabilitou da derrota na primeira rodada e bateu a LDU por 3-0 no Morumbi. Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes marcaram para o tricolor. No outro jogo do grupo foi a goleada do River por 8-0 sobre o Binacional no Monumental de Núñez. Assim, todos os 4 times da chave estão empatados com 3 pontos. A mesma situação acontece no grupo C, com as 4 equipes empatadas com uma vitória e uma derrota cada uma. O Atlético Paranaense perdeu para o Colo-Colo no Chile por 1-0, enquanto o Peñarol bateu o Jorge Wisterman pelo mesmo placar em Montevidéu, no Uruguai. No grupo C, que tem o Santos como líder com 6 pontos, o Olímpia bateu o Defensa e Justiça por 2-1 e chegou a 4 pontos, assumindo a segunda colocação. O time argentino ainda não pontuou. Essa partida ficou marcada pela expulsão do atacante togolês Emmanuel Adebayor, principal contratação do Olímpia para a temporada. Ele deu uma entrada violenta em um adversário aos 27 minutos do segundo tempo, quando o time paraguaio já vencia por 1-0, acertando uma voadora na cabeça do jogador do Defensa e Justiça. Mesmo com 1 a menos, o Olímpia ainda ampliou o placar para 2-0 e só sofreu o gol do 2-1 no fim da partida. Se as outras chaves estão equilibradas, o grupo A já tem 2 claros favoritos. Flamengo e Independente Del Valle venceram por 3-0 e dividem a ponta com 6 pontos cada. O Flamengo, atual campeão da Libertadores, bateu o Barcelona de Guayaquil no Maracanã com gols de Gustavo Henrique, Gabigol e Bruno Henrique, enquanto o Del Valle, atual campeão da Sul-Americana, derrotou o Júnior de Barranquilla no estádio Chilogalo, em Quito. Confira os resultados da segunda rodada. O Bolívar venceu o Tigre da Argentina por 2-0. Universidade Católica do Chile perdeu para o América de Cali da Colômbia 2-1. O Santos venceu o Delfim do Equador por 1-0. O Bolívar venceu o Tigre da Argentina 2-0. E o Santos, enfim, venceu o Delfim por 1-0. E o Grenal desta quinta-feira será de número 424 na história do Clássico Gaúcho entre Grêmio e Internacional. Porém, esse será especial. Isso porque será o primeiro válido pela Libertadores, principal competição do futebol sul-americano. O duelo está marcado para as 9 da noite na Arena Grêmio pela segunda rodada do Grupo E, no qual ambos os times visam a liderança isolada. Ambas as equipes começaram a sua trajetória na Libertadores deste ano com vitória. Na primeira rodada, o Internacional não teve problemas para vencer a Universidade Católica do Chile pelo placar de 3-0 no estádio Beira-Rio, com show de Paulo Guerreiro. Do lado azul da cidade, o Grêmio visitou e venceu o América de Cali na Colômbia por 2-0. O Grêmio vai a campo com Vanderlei, Victor Ferraz, Jeromel, Kamelman ou David Braz e Caio Henrique, Maicon, Lucas Silva e Matheus Henrique, Alisson, Everton e Diego Souza. O técnico, Renato Gaúcho. Internacional, Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Fonques, Cuesta e Wendel, Musto, Marcos Guilherme, Edenilson, Bosquilha ou Patrick,
Tiago Galhardo, técnico Eduardo Goldetti. Arbitragem, Fernando Rapalini da Argentina, assistentes Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade, os dois também da Argentina. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Para confirmar a sua boa temporada, o Atlético Goianiense largou bem no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ontem à noite, no Estádio Olímpico, em Goiânia, venceu o São José, do Rio Grande do Sul, por 2-0, levando a vantagem para o jogo de volta. Várias partidas realizadas ontem pela Copa do Brasil. Confira agora os resultados. O Botafogo venceu o Paraná por 1-0. Figueirense venceu o Fluminense também por 1-0. Juventude e América de Natal empataram em 1-1. Ferroviária e América de Minas empataram em 0-0. O Atlético Goianiense venceu o São José do Rio Grande do Sul por 2-0 e o Cruzeiro perdeu para o CRB por 2-0. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, Atlético Monte Azul tem compromisso sábado fora de casa contra o São Bernardo. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Curtim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta, mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, o Atlético Monte Azul joga sábado às 3 da tarde fora de casa contra o São Bernardo. O técnico do Azulão, Luciano Dias, fala ao repórter Toninho Silva como analisa essa partida e discorre também sobre a seriedade com que o confronto é encarado pelo elenco e a comissão técnica. Luciano, como é que está a preparação, o trabalho, né? Muito corrido, tem um jogo sábado importante contra o São Bernardo, jogo importantíssimo esse, até porque ele está colado ali na tabela. Bom dia, Luciano. Bom dia. Mais um jogo, né, difícil, duro, onde nós temos que se preparar bem. E como todos os jogos são, né? Acho que a gente já teve demonstrações, né? Acho que independente da posição na tabela, né? Todo adversário hoje ele vai ter um propósito, seja para classificar, seja para não cair, como aconteceu, né, com as nossas derrotas com a Portuguesa, que estava lá embaixo na zona de rebaixamento, como aconteceu com o Audax, como aconteceu agora com o Red Bull. Então a gente sabe que o campeonato é equilibrado e com todo o próximo adversário a gente tem que estar muito bem preparado, né? Então acho que para esse jogo do São Bernardo mais ainda,
porque nós já estamos aí há 3 partidas sem vencer. Dessas 3 partidas, uma delas, acho que tivemos uma boa atuação, foi um jogo muito bom contra o 15, que soube controlar o jogo, e outras 2 atuações que não me agradaram, né, que foi o Audax e Red Bull. Então, acho que agora é o momento de a gente virar a página, né, e começar a entender que estamos na reta final do campeonato e que a gente precisa, né, ter um comportamento que nós tivemos no início da competição. Certo? Uma equipe competitiva, eu já falei, nessa equipe nós temos que entender que nós temos, né, mérito por estar em primeiro, nós fizemos muitas coisas positivas, mas porque nós tínhamos, né, uma maneira de jogar. Nossa equipe tem que ser competitiva. A partir do momento que a gente entra em campo e deixa de ser competitivo, as coisas não acontecem para a nossa equipe. Então, acho que essa semana é a semana para a gente alertar a equipe sobre isso, né, trabalhar, fazer ajustes, analisar o adversário, para que a gente possa voltar a ter uma boa atuação diante do São Bernardo. Até porque, pela proximidade que ele está na tabela, e depois você tem a folga de ter 2 jogos dentro de casa e para fechar contra o São Bento. Enfim, reta final, 4 jogos, né, Luciano? Exatamente, é isso que eu falei. Acho que eu não falo nem resultado, eu falo sempre de performance, né? Voltar a ter atuação que nós já mostramos que a gente tem capacidade de atuar. Então, como tu falou, é reta final do campeonato, a gente, né, estamos 3 partidas sem vencer. Eu não cobro vitórias, eu acho que vitórias é consequência do jogo, né? Acho que a gente fez uma boa partida contra o 15, mas o 15 soube controlar, não deu para buscar a vitória, mas foi um bom jogo, tivemos uma boa performance. Então, quando a gente fala em buscar a vitória, é ter performance, entrar em campo, sabendo o que vai se fazer, tendo um comportamento para que se busque uma vitória, né? Às vezes ela não vai acontecer, o adversário tem seus méritos também, mas pior é quando a gente entra que a gente não está com esse espírito de brigar por uma vitória. Então acho que foi isso que aconteceu no jogo do Red Bull, que eu não gostei, que me incomodou bastante. Então acho que agora a gente tem que voltar, né, entender que a gente tem que competir, reta final, voltar a ter as atuações que nós tivemos, para que a gente possa, né, resgatar nossa confiança a partir dessa próxima partida. Ouvimos o técnico Luciano Dias, reportagem Toninho Silva. Aqui e ali, notícias esportes. Comissão técnica da Internacional de Bebedouro segue com os preparativos do elenco para o certame Sub-23 da 2ª Divisão, que começa na 2ª quinzena de abril. Repórter Toninho Silva entrevista o técnico Walter Santos sobre as atividades do elenco, inclusive a respeito dos jogos treinos contra equipes da região. Por exemplo, diante do Atlético Monte Azul, nesta quarta-feira, no campo do distrito de Botafogo. Foi, senhor Walter, esse jogo treino, qual o aproveitamento que o senhor analisou diante da equipe do Monte Azul? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. Foi um bom teste, né? A gente que está em preparação, pegar uma equipe que está lutando por um acesso aí. E a nossa equipe, a cada dia que passa, ela está se comportando da forma dos treinamentos que a gente tem passado para eles, né? Foi um treino bom, a gente no caso a gente não vê muito resultado, né? A gente vê a movimentação, a parte física dos nossos atletas e a gente sai feliz aí desse jogo treino aí. Tá chegando 2 meninos aí, né? 2 peças novas para o seu elenco, mas os meninos tá chegando de viagem, ainda precisa condicionar um pouquinho mais, pegar um pouco mais na física, né, Salvador? A gente tem que ter cuidado, né? Nesse momento aí a gente tem que primeiramente ver a parte física que eles estão chegando para nós. Aí o preparador físico avalia, né? E a gente vai colocando aos poucos os treinos diários aí da semana e vamos condicionando eles. Mas a gente já tem aí atletas que a gente já conhece, né? Sabe da qualidade deles e tá vindo aí para fortalecer ainda mais o elenco aí da Inter. O aproveitamento lá em Araraquara, seu Walter? Muito bom. A equipe da Ferroviária Sub-20 muito bem montada, né? Debaixo de um forte calor, a gente avaliou muito a questão da força e a potência dos nossos atletas e o aproveitamento foi muito bom lá. Foi um jogo diferente do de hoje, né? O time do Monte Azul é um time muito mais experiente por ser já uma equipe profissional, então eu saio feliz aqui de hoje do treino que os meninos fizeram e a gente agora trabalhar cada vez mais, não esmorecer no trabalho, né? Não acomodar e vamos em frente aí para ver o que até a estreia aí a gente consegue obter aí no mínimo aí uns 70% aí do que a gente espera da equipe. Ouvimos o técnico Walter Santos. Reportagem Toninho Silva. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência.
O Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Até a próxima. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.